O Segredo do Ser, uma aventura com Parmênides. Oi, pessoal! Prontas para uma viagem no tempo? Vamos embarcar em uma aventura incrível para conhecer Parmênides, um filósofo super curioso que viveu há muito tempo. Neste vídeo, vamos descobrir um segredo muito especial sobre o ser. O que será que ele quis dizer com isso? Será que as coisas mudam de verdade ou é só impressão ou ilusão? Vamos usar a nossa imaginação para explorar o mundo e entender a ideia de que o que é sempre foi e sempre será. Prepare-se para conhecer um personagem muito sábio e suas ideias malucas. Entender por que ele achava que o movimento e a mudança são ilusões. Pensar de um jeito diferente sobre as coisas que vemos todos os dias. Junte-se a nós nesta jornada para desvendar o segredo do ser. Não se esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais aventuras filosóficas. O Segredo do Ser, uma aventura com Parmênides. Na antiga cidade grega de Eleia, um senhor muito pensativo chamado Parmênides. Ele não era um guerreiro de espadas e escudos, mas sim de ideias, e suas ideias eram mais poderosas do que qualquer monstro mitológico. Parmênides acreditava que o mundo que víamos com nossos olhos estava sempre nos pregando peças, e que a verdadeira realidade era muito mais mágica e imutável. Um dia, enquanto observava a natureza, ele encontrou dois jovens incrivelmente curiosos. Cibele, uma menina com olhos que brilhavam de tanta curiosidade, e Felipe, seu amigo, que adorava saber das coisas e sempre com um pergaminho debaixo do braço. Parmênides estava rabiscando na areia da praia, desenhando um círculo perfeito. Cibele, que estava coletando conchas, não resistiu e perguntou: "Senhor Parmênides, o que o senhor está fazendo? É um mapa de um tesouro?" Parmênides sorriu, um sorriso que só quem pensa muito consegue ter. "É muito mais valioso que um tesouro, jovem Cibele. É o mapa da realidade. Eu chamo isso de o ser. E a chave para entendê-lo é o nosso primeiro desafio: encontrar o grande eixo imutável." Felipe enrolou o pergaminho e franziu a testa. "Mas, se tudo está mudando, como o rio que nunca é o mesmo, como pode haver algo imutável?" Parmênides respondeu com a sua famosa convicção, inflando o peito com a autoestima de suas ideias. "É aí que a razão entra, Felipe. Nossos olhos nos enganam. Pensem bem, para algo mudar, ele tem que se tornar algo que não é. E para algo vir do nada, o nada teria que existir. Mas o nada não pode ser. É impossível pensar no nada. O que é, simplesmente é sempre. Nosso ser é único, perfeito e imutável." Os jovens ficaram boquiabertos. Aquilo fazia uma estranha e poderosa verdade. Parmênides apontou para a cidade. "Para encontrar o grande eixo, vocês devem usar apenas a razão, e não o que vem. Ele está escondido em algo que é sempre igual a si mesmo." Cibele e Felipe se olharam. Eles correram pela cidade procurando. Eles olharam para uma estátua, mas ela pode quebrar. Eles olharam para um templo, mas ele pode ruir. Olharam para o mar, mas a maré sobe e desce. Eles voltaram a Parmênides desanimados. "A pista está na sua própria jornada", disse o filósofo. "O que não mudou em vocês desde o início desta busca?" Cibele exclamou: "Nossa curiosidade, ela só aumentou." Felipe completou: "E a ideia do ser, mesmo que não a entendamos, ela continua sendo a mesma ideia." Parmênides bateu palmas. "Eureka! O grande eixo imutável é a própria verdade lógica. As ideias mais verdadeiras, uma vez descobertas, nunca mudam, como a ideia de que 2 mais 2 é igual a 4. Sua curiosidade te guia para o conhecimento que é a base da verdade imutável. Agora vamos enfrentar o desafio das cores e do movimento, a ilusão.
Vocês encontraram a força da razão, continuou Parmênides, sua voz cheia de confiança. Precisamos enfrentar o segundo desafio, a caverna das ilusões sensoriais. Ele os levou a uma caverna escura, mas que era mágica e tinha um brilho interno colorido para não ser assustadora. Dentro havia um espetáculo de luzes e sombras em movimento. Uma sombra de um gatinho parecia enorme e assustadora em uma parede, mas na verdade era apenas um pequeno gatinho brincando na luz. Vejam só! Nossos olhos e ouvidos são ótimos, mas eles nos mostram o mundo da opinião mortal, explicou Parmênides. Nesse mundo, o gato parece grande, mas não é grande. Uma flor parece vermelha, mas para o ser, ela é apenas o ser dela mesma, imutável. A mudança é a maior das ilusões. Cibele apontou para uma folha seca que passava levada pelo vento. Mas ela está se movendo. O movimento não é real? Ah, o movimento? Disse Parmênides dramaticamente. Para se mover, a folha seca precisaria ir para um lugar onde ela não está. Mas, se o nada não existe, então não há espaço vazio para a folha seca se mover. O ser preenche tudo. O que seus olhos veem como movimento é apenas uma série de seres diferentes, folha seca aqui, folha seca ali, que o seu cérebro conecta muito rapidamente. Felipe, usando seu conhecimento recém-adquirido, argumentou: então, se eu mordo uma maçã, ela parece desaparecer, mas ela não desapareceu. Ela apenas se transformou em ser maçã mordida, e a ideia do ser maçã continua a mesma. Exato, jovem sábio. Você está entendendo. Parmênides vibrou. O que muda é apenas o nome que damos às aparências, mas o ser subjacente é o mesmo. Você é e sempre será você mesmo. Seu corpo cresce, mas sua essência, seu ser, é contínua e imortal. Não deixe que as aparências, o que você vê, te enganem. Use a sua razão para encontrar a verdade por trás delas. Suas ideias sobre o ser e sobre você mesmo te dão autoestima e te fazem forte. Ao saírem da caverna, eles se sentaram à sombra de uma oliveira, prontos para o último e mais importante ensinamento. Vocês desvendaram o mistério do não ser e do movimento, disse Parmênides, acariciando sua barba. Agora, falta entender que o ser é um. Não há divisões. Tudo é a mesma coisa. Cibele olhou para o céu, depois para Felipe. Mas eu sou diferente do Felipe, e o Felipe é diferente do céu. São muitas coisas. Parmênides, é apenas na opinião, meus jovens. Na verdade, o ser é como uma maçã perfeita. Ela é completa, sem começo nem fim, e não tem buracos, que seriam o nada. Se ela fosse dividida, o que estaria no meio? O nada. E o nada não existe. Portanto, o ser não pode ser dividido. Ele entregou uma placa de bronze polido usado como espelho, para Cibele. Olhem para si mesmos. Vocês veem Cibele, a curiosa, e Felipe, o conhecedor. Mas na essência mais profunda, o que vocês têm em comum? Cibele e Felipe olharam para seus reflexos, depois um para o outro refletindo. Cibele: nós dois estamos aqui. Felipe: nós dois somos. Parmênides bateu uma palma sonora. Exato! Essa é a maior revelação e a fonte da verdadeira autoestima. Você não é apenas uma menina, ou um menino, ou um pedaço de tempo. Você é ser. Você faz parte dessa única, eterna e perfeita realidade. O ser é você, e você é o ser. Você não pode deixar de ser, assim como não pode ter vindo do nada. O filósofo olhou para o horizonte com o sol grego em seu rosto. Portanto, nunca duvidem de suas próprias ideias e de seus valores. Seus pensamentos mais lógicos, suas verdades, são partes do ser eterno. Sua curiosidade e seu conhecimento são as ferramentas mais importantes que você tem, pois elas o ligam diretamente ao que é real e verdadeiro. Aventurem-se na vida com a autoconfiança de saber que, no fundo, vocês são parte do um inquebrável. Cibele sentindo que tinha um segredo poderoso dentro de si. Felipe enrolou o pergaminho, percebendo que as respostas mais importantes não estavam nos pergaminhos, mas na força de seu próprio pensamento.
Eles agradeceram a Parmênides e prometeram que dali em diante usariam a razão para desafiar tudo o que parecia ser apenas o que viam. E assim, Cibele e Felipe continuaram suas vidas, como jovens filósofos de Eleia, cheios de curiosidade sobre o que é de verdade e com a autoestima de saber que seus próprios pensamentos eram as chaves para desvendar o universo. Ao cultivar a curiosidade e o conhecimento, você fortalece a sua autoestima, pois descobre que é parte inseparável de uma realidade única, eterna e verdadeira.